Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 25 de março de 2026. Estamos aí, iniciando mais um dia e mais uma conversa fraterna. Bom dia, Cris, bem-vinda. Gustavo, que bom ter você por aqui. Como vai? Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo também. Hoje é dia 25 de março de 2026. Vamos iniciar nossa conversa fraterna. Hoje nós vamos ler rapidamente, deixa eu só abrir aqui o meu Kindle que está demorando, o capítulo 179 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu só ver se é esse mesmo, que eu acho que não é, eu acho que é o 180, só um momento. Não, é o 179 mesmo, vamos lá. Capítulo 179 do livro Palavras de Vida Eterna, ele tem como título Discernir e Corrigir. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fala sobre o julgamento que nós fazemos do próximo, o rigor que nós usamos para julgar o próximo, será o mesmo rigor que também será usado pela vida, por Deus, para nos julgar, em nossa própria consciência, aliás, porque quem nos julga é a nossa consciência, segundo a doutrina espírita. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse pensamento. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento dos apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente pode observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas assim pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da franqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. Olha isso, gente. Se conseguimos discernir o bem do mal, o bem e o mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. A mensagem de hoje fala sobre justamente nós podermos discernir a nossa consciência, discernir e corrigir. E Emmanuel utiliza aquela passagem evangélica muito importante, muito expressiva de Mateus, quando Jesus diz: com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então eu achei muito interessante, porque Emmanuel começa a fazer a sua observação, a sua reflexão,
trazendo para nós a responsabilidade de cada um de nós. Então nós temos oportunidade na vida, alcançamos um patamar de capacidade intelectual, por exemplo, tivemos uma situação financeira que nos permitiu chegar a um patamar um pouco mais elevado do que a maioria, ou do que a média daquela região, daquela sociedade em que você reside. O que você está fazendo com isso? Qual é o papel que você está tendo diante do outro? Você que tem uma capacidade, você que tem uma posição hierárquica dentro de uma empresa, dentro de uma instituição qualquer que você seja parte, inclusive as de caridade, que você tenha poder de decisão. Como é que você está olhando para aquele que tem mais humildade do que você, para o seu subordinado? Que chefe você é? Para que você saiba que funcionário você também é. Porque nós podemos ter para trás de nós inúmeras pessoas que sejam subordinadas a nós, mas nós sempre teremos alguém que está superior a nós. E nessa analogia da vida, trazendo isso para o campo espiritual, nós precisamos entender que quanto mais nos é dado, mais responsabilidade nós assumimos diante da vida. Então, o pai que é tirano, o chefe que é tirano, o amigo que é indiferente com a dor do outro, os julgamentos rigorosos que a gente costuma fazer muitas vezes, né? Fulano está vivendo uma situação dramática, e aí qual é o que você faz muitas vezes, equivocadamente? Se coloca na posição do fulano e pensa, como eu agiria? E aí você fala para o fulano muitas vezes como você agiria, e isso não vai adiantar de nada, não vai. Qual é a utilidade disso na prática? Porque a pessoa não vai agir como você, porque ela não é você. Então a escutativa, que a gente tem falado muito atualmente, é algo que a gente precisa verdadeiramente observar. Então, quando eu estou diante de uma pessoa que precisa de um aconselhamento, eu preciso me colocar no lugar dela, preciso ter empatia para tentar ajudar, e até detectando condutas que não sejam muito adequadas, tentar ajudá-la a perceber aquilo e fazer com que ela descubra ferramentas nela própria para combater. E não chegar e dar os exemplos dizendo que você faz ou deixa de fazer, que você agiria assim ou assado, porque dessa forma você está sendo soberbo e não está percebendo a maneira como você deveria aproveitar essa grande oportunidade que a vida está te oferecendo de ser útil, de ajudar o próximo. Ele fala, olha só, viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu na penúria dolorosa. Fez coisas erradas o amigo. O amigo teve condições financeiras, não soube lidar com o dinheiro, hoje está em situação de dificuldade. O amigo tinha uma família linda, uma mulher que amava, mas não soube respeitar aquele momento, não soube aproveitar aquilo que a vida estava dando, e deu com os burros na água e acabou perdendo aquele relacionamento, ferindo aquela família e arruinando aquele núcleo familiar. Qual é o seu papel no momento que você vai receber esse enfermo? Você vai fazer julgamentos ou você vai acolhê-lo? Porque nesse primeiro momento o que ele precisa é de acolhimento, não é de julgamento. De julgamento já basta a consciência dele que está fazendo, e certamente com rigor, porque ele sabe que houve ali uma falha e que houve uma grande perda. Ele fala aqui, olha, usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis espinhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos instruídos conseguem facilmente evitar. Pensa nisso. Olha que interessante essa reflexão. Muitas vezes, aquela pessoa que tem todos os recursos para vencer, ela cai, escorrega naquela casca de banana, que aquela pessoa mais simples e humilde não escorregaria. Falhou, cometeu erros que seriam em tese primários, mas o fez, e toda aquela condição intelectual, toda aquela condição que ela encontra, que a vida ofereceu, não foi suficiente para que ela evitasse a queda. Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham, debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Então a pessoa não teve habilidade para aproveitar as oportunidades que a vida deu, mas aqui o caso não é ela.
Aqui a reflexão é como eu ajo diante disso, como eu vou agir com o meu amigo, com a pessoa que vem a mim, que está com aquele problema, qual é o tipo de conduta e pensamento, julgamento eu farei. Primeiramente, não devo julgar nada, e segundo, acolher. Mas como é que a gente costuma fazer? Primeiro, é sempre assim, fulano separou da esposa, mas também só fazia isso, nós sabemos, isso aí a pessoa podia dar nisso, né? A gente faz julgamentos, a gente faz conjecturas equivocadas. E isso, qual é a utilidade disso? Nenhuma. Quando nós estivermos diante de uma situação, meus amigos, que a gente tem a oportunidade de contribuir com alguém, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: será que o que eu vou dizer, será que o que eu pretendo falar, dizer, é útil para a solução daquele problema? Isso é uma conduta básica de conversa de atendimento fraterno. As coisas não podem vir à minha mente e eu sair falando abruptamente, sem refletir em que consequências aquelas palavras, quais consequências aquelas palavras vão gerar, e mais, se há utilidade aquilo que eu vou dizer. Porque se não houver a utilidade, eu descarto e vou para um pensamento que seja útil, proativo, proveitoso, isento de julgamentos, isento de personalidade, de egocentrismo. Como é que eu vou avaliar uma sociedade clássica, antiga, de 2000 anos, com o olhar do homem do século 21? Não tem como. Isso os historiadores falam direto. Se você quiser avaliar a sociedade civil de Paris, da França, da Europa, no século XVIII, um pouco antes da Revolução Francesa, você não pode olhar tudo aquilo com os olhos do homem do século XXI, porque você vai ver questões que você vai considerar equivocadas, mas que para o homem daquela época, para aquele contexto geopolítico, não eram. Exemplo disso, que a gente costuma dizer, os mitos. O mito é uma verdade ou uma mentira? Ícaro existiu, todas aquelas histórias, Aquiles existiu, ele realmente foi um herói? Toda a mitologia grega, romana, africana, os deuses, Zeus existiu? Existiu. Para aquele homem mitológico, para mim, não. Porque estou no século XXI, tenho uma outra percepção, tenho uma outra capacidade de ver a vida. Mas o homem daquela época acreditava veementemente naqueles deuses, naquelas circunstâncias. Portanto, era uma verdade para aquele homem. Para que eu consiga entender aquele homem, eu preciso ir lá, tentar pelo menos ir lá, tirando o meu olhar, a minha ótica de hoje, para poder compreendê-lo e não julgá-lo. Isso a gente tem que fazer na nossa vida em comum, na nossa vida de relação. A mensagem de hoje de Emmanuel é essa. Vamos refletir, amigos, sobre como estamos julgando o outro, como estamos avaliando condutas e se estamos sendo úteis naquilo que falamos, se estamos sendo úteis naquilo que nos propusemos a fazer. Utilidade com proveito e não só pro forma. Mensagem dada. Minuto de sabedoria de Carlos Torres Pastorino para encerrar nossa conversa. Olha isso, gente. Capítulo 95. Com os nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Olha o homem mitológico aqui. Com os nossos pensamentos e palavras construímos o mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Pensamento positivo, pensamento no foco. Vamos ver as nossas metas, qual é o nosso foco, ter positividade, ter esperança e vamos caminhar construindo esse futuro melhor a partir das nossas atitudes e pensamentos. A mensagem de hoje é essa. Eu desejo um ótimo dia a todos vocês. Hoje é quarta-feira, meio de semana, e espero que todos possam aproveitar a oportunidade do momento agora
para fazer a sua grande transformação e evolução. Vamos à nossa agenda rapidamente. Hoje nós temos o estudo de saúde e espiritualidade, das 18h30 às 19h45, aqui no GEF, no Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, Rua Pedro Américo, número 311, Catete. Amanhã nós teremos a nossa reunião pública, às 17h, das 17h às 18h30, o estudo de Ivone, da vida e obra de Ivone Pereira. E às 19 horas nós teremos a nossa reunião pública presencial. Venha receber um passe, venha refletir um pouco sobre a vida. É rápido, em uma horinha você participa dessa atividade tão importante que é a reunião pública e sai daqui melhor do que chegou. Então é Rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Estão todos convidados a participarem de nossa casa. Teremos a nossa cantina, temos um bazar também para você poder olhar e você vai gostar dos momentos que estiver conosco. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, paz e bem.